Luciano Huck. André. Eu não sei se Deixa eu fazer uma correção na minha biografia, para não parecer, eu não fiz jornalismo. Eu fiz São Francisco, mas fiz até o 5º ano fatorial da São Francisco. Parabéns. Então, se não fez jornalismo, parabéns, porque realmente... Eu acho que eu não tinha que ter sentado ainda e já tinha que ter feito uma pergunta. Você é candidato à presidência da República? Cara, eu passei o final de semana escrevendo o artigo da Folha hoje, foi muito interessante que eu mesmo fiquei tentando entender como é que eu vim parar nessa situação, na cena como eu estou agora. E foi muito, eu tive que buscar, tentei escrever de um jeito na primeira pessoa de verdade, para tentar entender tudo o que aconteceu. Então, começando de trás para frente, eu não sou o candidato a presidente nessa eleição aqui agora, nesse momento. Não, mas acho que a gente pode trocar ideia, eu posso argumentar o que me fez... Vocês querem que encerre a entrevista, então? Mas eu comecei a tentar entender por que tudo isso aconteceu. E eu acho que foi uma reflexão importante. Eu com 46 anos, pai de 3 crianças pequenas, casado, o que me despertou a tentar chegar perto desse universo político e o que as pessoas esperavam de mim. Então, acho que a primeira coisa, quando eu comecei a pensar, eu estou há 18 anos fazendo a televisão que eu acredito, que eu gosto, que é uma televisão que eu brinco que tem cauda longa, que tenta, de fato, usar o poder da TV aberta no Brasil para ser uma ferramenta eu chamo de inspiração exponencial, ou seja, mostrar as coisas legais. Assim, o país está tão difícil, as pessoas estão sofrendo tanto, os mais pobres mais ainda, que eu falei, vamos usar a televisão para tentar mostrar que tem coisas legais em todos os cantos do país. Então, realmente, eu viajei muito. Eu viajo pelo menos 2 estados por semana há 18 anos. E não é que eu mando repórter, eu gosto de ir. Então, eu tenho muito a... Você conhece todo o Brasil? Conheço quase todo o Brasil. Tem estados que você nunca foi? Talvez então. Um ou outro, assim, mas eu conheço muito. Então, assim, eu tenho muito o pulso do dia a dia da rua em mim. Então, quando eu acho engraçado nessas discussões todas, que eu fui falar de economia, eu comecei a entrar em um monte de assunto que não era o meu dia a dia, para tentar entender como eu podia contribuir. E quando você ouve o discurso aqui na Faria Lima, ou o discurso no Leblon, é tão distante do interior de Pernambuco, ou quando você vai dentro do Amazonas, o Brasil é tão diverso e é tão desigual, é tão profundamente desigual. Esses 18 anos de televisão me deram uma intimidade com as pessoas, que você chega na casa da pessoa, ela me conhece muito. Uhum. Então, dispara uma relação, uma conversa sincera nos primeiros 5 minutos. Então, você ouve o que as pessoas têm dificuldade, estão sofrendo muito. Então, eu falei, como é que eu posso, de alguma forma, tentar contribuir neste cenário? Como é que a gente pode tentar trazer o Brasil para um lugar minimamente decente? E quem foi a primeira pessoa que disse para você, que aventou para você a ideia, a possibilidade remota que fosse de ser candidato a presidente da República? Não foi isso. Acho que a primeira pessoa que merece todo o crédito, e eu soube que o nome dele já passou pelo palco aqui hoje, foi o Paulo Guedes. Paulo Guedes, há 2 anos atrás... Que já pulou fora e decidiu ser ministro de outro governo, parece, viu? Mas também, assim, tá bom, eu não vou colocar a minha colher no açucareiro dos outros. Mas o Paulo é um cara muito respeitado. Assim, o Paulo tem um poder acho que a vida toda foi assim, desde quando ele saiu de Chicago até hoje, de enxergar o cenário, as coisas antes que elas aconteçam. Antes do Trump, antes do Dória, 2 anos atrás, o Paulo falou, olha, você tem que estar preparado na sua vida, porque vai acontecer isso, a classe política está completamente sem crédito, vai derreter, precisa ter gente de fora. Eu falei, você está maluco, Paulo, que é isso? Então... E aí que acendeu a luz? Não é que acendeu a luz, eu sempre fui um cara... plugado de alguma forma com o dia a dia. Assim, a televisão que eu faço é muito autoral. Eu quero saber, eu quero ter as ODS da ONU. Esse assunto virou, eu quero trazer para a televisão. Tudo que eu acho que pode contribuir para o mundo ser mais legal, eu tento juntar. Então, eu sempre tive muito na pauta do dia a dia. Obviamente que, ultimamente, eu entrei em pautas que eu não estava e foi um exercício intelectual muito bom. Certo, mas aí chegou um momento que você decidiu não ser candidato à presidência da República, é isso? Eu nunca falei que eu era candidato. Ou que resolveu tirar isso Eu nunca levantei a mão para falar... Aliás, preciso te dizer, há pouco,
o Jô Soares estava aqui sou. e achou que você estava errado. E mandou sou, perguntar já como é sou, que é, até que idade que você vai fazer programa de prêmio. Eu ouvi dizer isso. Mas eu quero dizer que a televisão que eu gosto muito de fazer. Mas acho que todas as vezes que eu vim escrevendo nesse último ano, eu deixei muito claro sempre que eu não fui candidato em nenhum momento. Não é que eu vou decidir não ser, porque eu nunca fui. Certo. Então, o que eu me propus e sigo claramente nessa proposta, a minha geração, estou com 46 anos. Minha geração tem expoentes em todas as áreas. Tem ministro no STF, tem CEO de grandes empresas, tem atleta, tem profissional liberal, tem grandes advogados, tem grandes jornalistas, tem tudo. Agora a gente ficou completamente distante da política, a gente fingiu que a política não era com a gente. Então é uma merda que deu. Entendeu? Então, e essa sua decisão não é um pouco a mesma nesse caminho? A política não é com a gente. Não, muito pelo contrário, eu te argumento isso, André, que eu acho que é o que eu de fato fiz. Quando eu entendo comigo mesmo que a gente tem que se aproximar da política, eu gosto de entregar mais do que as pessoas esperam de mim e eu sou formiguinha trabalhadeira. Assim, eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de, quando me começaram a chamar para esse debate, eu falei, eu não posso argumentar ou falar se eu não souber do que eu estou falando. Então, nos últimos 6 meses, eu me mexi mesmo, em todas as áreas que me interessam, de educação principalmente, de segurança pública, de tecnologia de governo, de saúde, de reformas necessárias, macro e microeconomia, reforma do Estado, eu mergulhei nesses assuntos, com os interlocutores, os quais eu admiro, e fui aprender, eu sou um bom ouvinte, então fui ouvir. Mas antes disso, assim, como é que eu posso contribuir? Falei, eu preciso mobilizar a minha geração a ver quem está a fim de servir de fato. Quando você vai nos Estados Unidos, você discute to serve tem um valor para o americano enorme, o brasileiro é servir água. Então, hoje a gente, de fato, mobiliza quem está a fim de servir na nossa geração, quem quer servir. Quem está a fim de colocar a mão na massa de verdade, não é para ganhar dinheiro, é para ajudar a vida das pessoas a melhorarem, para o Brasil ser um pouco mais desigual, para as pessoas estarem pelo menos na linha de dignidade. Obrigado. Obrigado. Aí eu falei, o melhor jeito de eu fazer isso não é pelos partidos políticos, não é chegando perto da política neste momento, é ver na sociedade civil quem está afim. E aí nascem os movimentos cívicos, pelos quais eu me aproximei muito de 2. Um é o Renova Brasil e o outro é o Agora, que tem uma qualidade de sinapse, de gente a fim de servir, de altíssimo nível, altíssimo calibre. Assim, eu acho que o meu legado neste processo até aqui todo já está trazendo uma turma que merece ser olhada, que precisa botar lupa, que precisa enxergar, porque assim, se eu fosse candidato, nessa turma que eu já vi, tem um gabinete montado ali, sabe? Tem gente, tem muita gente boa. Então, a gente tem que abrir espaço, na... Chegou o seu pedido de pizza. A conta. São algumas perguntas. Não, pode falar. Não, chegou. Eu acho que a gente tem que abrir espaço nesse momento, principalmente na mídia. E eu acho que vocês, na Veja, têm um papel importante, e a TV Globo também tem, e a mídia como um todo também tem. Abrir espaço para as novas cabeças, abrir espaço para as novas gerações, para quem está pensando novo. A gente tem que dar voz às pessoas que estão afim, de fato, a servir. Eu comecei a tentar ler um pouco sobre isso, e acho que as crises todas, as grandes crises, dos últimos 100 anos, puderam catapultar grandes transformações, quer dizer, seja na educação, você pensar no Japão, na Coreia do Sul, mas os Estados Unidos, em 30, quando o país está muito parecido com o Brasil, assim, de mau humor generalizado, a indústria do cinema se reúne e é onde nasce o sonho americano. Fala, se a gente não mobilizar, tentar melhorar o humor e apresentar gente nova, não vai, e a gente tem esse papel agora. 2018 não é um ano para ficar jogando pedra de um lado para o outro, sabe, batendo, é um ano de construção. Só para a gente tirar isso da frente, em algum momento do texto que você se referiu, você escreveu que falava com a mesma certeza de que, neste momento, não vou pleitear espaço na eleição presidencial. O que quer dizer esse neste momento? Quer dizer esta eleição? Quer dizer novembro, dezembro, mas as coisas podem mudar no ano que vem? André, eu vou ser um cidadão participativo, sempre.
Assim, eu cheguei perto de um universo que é completamente diferente do meu, que te tira da zona de conforto. Entendeu? Eu quero participar das discussões, eu quero participar do debate, eu não vou ficar fora dele. Não é que eu estou com, você está com medo de ficar apanhando. Não, eu quero participar. Assim, a minha contribuição presente é em curadoria de gente, é tentar mobilizar o maior número de pessoas corretas para isso. Agora, o meu papel, o que eu vou fazer da minha vida? Hoje, eu vou seguir onde eu estou. Sim, eu tenho um papel importante na televisão brasileira hoje. Eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho muito respeito por quem me confiou o espaço que eu tenho. Então, e mais importante do que isso, cara, meus filhos são muito pequenos. Né? Eu tenho uma menina de 5 anos, eu tenho um menino de 10, eu tenho de 12. Eu acho que seria uma insanidade, nesse momento, fazer uma ruptura tão grande. Então, assim, quero e vou contribuir. A questão família que mais pesou? Eu acho que a família também, né? Eu acho que a família não dá para não... Dizem que a Angélica não queria ser primeira-dama. A Angélica, olha, eu vou falar, faço uma declaração pública aqui. A Angélica foi de uma correção comigo nesse processo, zero vaidade, ela nunca me empurrou, falou, eu quero, nunca. Ela falou assim, olha, isso eu não quero nunca ser taxada, por que você não foi? Porque minha mulher não quis, eu não quero isso para mim. Então, ela foi muito parceira em todo o processo de discussões profundas sobre a nossa vida, sobre quais são as coisas, quais são nossos valores, como é que eu posso contribuir de fato, sem necessariamente ter que ser candidato, porque eu nunca falei que eu era. E a Globo te pressionou para decidir? A Globo, assim, a Globo também só tem elogios a fazer. Assim, acho que até saiu um pouco atravessado na imprensa, como se estivesse me pressionando a tomar uma decisão. Acho que não, minha relação com a Globo sempre foi muito boa. É verdade que você tinha um deadline até 15 de dezembro para definir se ficava ou saía? Não, eu tive muitas conversas, eu joguei aberto com ele. Assim, o que aconteceu, e que eu acho que dá verdade essa discussão, em minuto nenhum, como não foi um movimento meu, que eu cheguei e falei, vou ser candidato. Não, as coisas foram acontecendo, foram uma sequência de fatos que foram acontecendo um atrás do outro. E tudo que ia acontecendo, eu fui reportando. Falei, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, como o jogo foi sincero e claro, a conversa e a troca foi de altíssimo nível o tempo todo. Uma pergunta que está chegando aqui é o seguinte. Se num segundo turno não, numa situação até abril, que ainda se pode ser candidato, ou mesmo mais tarde, você estiver se delineando uma disputa entre Lula e Bolsonaro, e você pudesse, que é o que está aí nas pesquisas, e você pudesse ser candidato para eventualmente romper esse binarismo, você seria? Pegadinha do malandro, né? Eu também tenho a minha lata velha aqui. Não, mas vou te responder. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço sobre-humano de tentar, e não estou, obviamente, falando nem bem nem mal de ninguém, eu acho que a gente tem que melhorar muito a qualidade do debate e a gente tem que fazer uma força sobre-humana para que tenhamos uma opção de centro viável para a gente poder discutir com clareza. Você quer uma opção à esquerda, você quer uma opção à direita, você quer uma opção de centro. A gente tem que ter as 3 opções claras para que as pessoas possam decidir. Nesse momento não tem, mas vai aparecer. Acho que tem muita gente que está um ano da eleição. Mas tem que aparecer. Tem que aparecer. E se não aparecer? Não, tem que aparecer. Não, André, mas eu não sou assim. Acho que eu pensei muito para escrever esse artigo hoje. Foi uma decisão muito... Confesso que não foi uma coisa que saiu fácil. Assim, não. Porque eu levo a sério as coisas. Então, eu me movimentei de maneira muito madura e segura. Ou seja, considerando se isso acontecesse na minha vida, como é que seria a minha posição? E consegui ter uma fotografia clara. Dinheiro pesou? Não, o dinheiro não pesou. Dinheiro, assim, o que pesou foi... Não deve ter pesado, porque você ganha, parece que 1,5 milhão na Globo. E presidente da República é 33 mil, a diferença é pequena. Não é de grana, cara. Meu drive nunca foi dinheiro, nunca foi. Não, nunca. Assim, acho que o que eu recebo hoje eu vim construindo. Minha carreira não tenho vergonha nenhuma de ganhar dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 20 anos, tenho 46 e nunca ninguém me deu nada. E uma forma de seguir influindo, participando da vida política, ainda que não como candidato,
é, eventualmente, apoiar uma candidatura. Eu acho que isso pode ser uma coisa importante. E você tem candidato? Cara, hoje meus candidatos são o Mufarrege, a Ilona, a minha turma do Agora, do Renova, que é a turma que eu, até agora, do que candidato, eles não são candidatos à presidência. Não, mas por que então, não? Candidato à o que eu presidência. digo é o seguinte, eu quero jogar luz no que vem por aí. Não, isso eu entendi. Eu quero, assim, eu acho importante a gente dar espaço, acho importante a gente olhar esta nova geração que está, de fato, com vontade de servir. Porque eu não acho... o que a gente tem no cenário hoje, todos os candidatos que a gente tem no cenário hoje, eu não consigo ver ninguém que possa aproveitar a oportunidade que a gente tem aqui. O sistema derreteu, a fratura é exposta, a gente tem uma chance enorme de ressignificar o sistema. Não só falar que o político corrupto tem que ir para a cadeia, porque tem que ir também. Mas eu acho que a dona de casa tem que entender também que quando ela puxa a TV a cabo do vizinho, quando ela dá a nota de R$10 a mais no almoço que foi 20, que foi 8, acho que essas pequenas... o jeitinho brasileiro que a gente faz no dia a dia é a sementezinha da gente criar uma geração que aceita o jeitinho. E, no final das contas, vira essa corrupção endêmica. Então, eu acho que a gente tem uma chance, nesse momento, de ressignificar o sistema como um todo. Vejo algumas opções nesse cenário que, sem dúvida, entregariam ao Brasil melhor do que eles receberam, mas eu não acho que tem ninguém hoje que a gente olhe e fala, caraca, isso vai, de fato, melhorar o Brasil como deveria nesse momento. É um pouco repetitivo, mas uma pergunta que está vindo aqui, a pessoa não se identificou, só botou o e-mail, mas pergunta se você apoiaria um outsider da política, né? Alguém que... E aí lista alguns candidatos. Joaquim Barbosa, João Dória, que já não é mais outsider, né? Mas, enfim. Paulo Rebelo e Bernardinho. Cara, acho que todos aí têm virtudes nos seus universos, e eu acho que, de novo, acho que se tiver proposta, se tiver propósito, e se tiver porquê, se tiver de fato a fim de servir, por que não? Acho que todos os nomes que você falou aí, começando pelo Bernardinho, que é um pouco injusto, que é meu amigo, mas eu acho que o Rio de Janeiro precisa. Rio de Janeiro, eu sou paulista, mas estou no Rio há 18 anos, e o Rio de Janeiro está numa situação ridícula, assim, uma tristeza o que está no Rio de Janeiro. O Joaquim Barbosa é um homem, pouca gente conhece a Constituição, conhece as leis. Você conhece ele? Conheço. Conhece bem? Conheço. Conheço bem não, tive algumas 2, 3 vezes com ele, gosto muito dele, acho um cara muito correto e uma liderança respeitável. O Paulo do BNDES eu não conheço. E quem que era outro, você falou? Já falou, o João Dória. O Dória, eu acho que ele tem, conheço o Dória há muito tempo, acho que o João tem uma missão em São Paulo enorme, ele botou o sarrafo super alto, então ele tem que entregar o que ele se comprometeu a fazer aqui em São Paulo, e está trabalhando, ele tem que se concentrar aqui, ele vai fazer um bom trabalho. Outra pergunta aqui. Paula Couto, não consegui identificar. O senador Aécio Neves disse que sua candidatura seria a derrota da política. O senhor foi apoiador de primeira hora de Aécio Neves em 2014. Continuam amigos? Cara, eu não falei com o Aécio desde... Deixa dar um impacto. Continuam amigos? Então, vou te falar, assim, eu não tenho... A verdade é que eu não tenho nada para esconder de ninguém e eu respondo qualquer coisa com maior tranquilidade. Assim, levante a mão aqui quem na vida não se decepcionou com um amigo. Óbvio que eu me decepcionei. Assim, o Aécio, durante muitos anos, convivi proximamente, tudo certo. Nunca discuti política com o Aécio, nunca foi um cara que eu entrei na seara profissional dele, nem nele na minha. Mas óbvio que eu fiquei decepcionado. Assim, não é uma... Decepcionado e inteiramente surpreso? Acho que sim, do modus operandi, sim. Do modus operandi. O jeito que foi colocado, o jeito que foi a mídia, sim. Eu acho que triste, na verdade. Triste por ele, triste pelo sistema, triste pela situação como um todo, triste de você pensar a que ponto que a gente chegou. E um membro da nossa audiência perguntou, continuam amigos? Cara, eu não encontrei mais, eu não sou não falei mais e acho que se algum dia... Não mandou e-mail? Não falei mais. Não telefonou? Não falei mais. Não solidarizou? Não... Desde então não falei mais. Não falei mais, também. E eu tomei muita porrada por causa dele também, né? Assim, então, a nossa relação, a nossa amizade sempre foi pública. Então, eu também
apanhei muito por um erro que eu não cometi. Então, você também fica chateado. Não é que você não fica, óbvio que você fica. Você fica triste com um amigo, você fica chateado, você se Rolou recolhe. uma conversa que você tinha deletado todas as fotos. Mentira. Mentira, né? Mentira. Não é verdade. Outra pergunta. A família Couto está inteira aí, porque é outro, Júlio Couto. A pergunta aqui dela é, Júlia, a pergunta dela é, o governo do presidente Temer é honesto? Acho que não, né? Pelo que eu tenho lido no jornal. Nós não fazemos a menor ideia. Não, eu acho que você. a verdade, assim, o sistema derreteu como um todo. O sistema não funcionava, o sistema era mentiroso. Sabe, o jeito que se fomentava a campanha, o jeito que foi construído. De novo, a gente ficou tão distante da política que ela foi ocupada, assim, é um Estado que pode tudo, fazendo os interesses de quem quer muito, mas que não é os interesses das pessoas. Assim, para mim, André, você chegar perto da política é só se você tiver a certeza absoluta que as crenças que você tem, que o grupo que você montou e as ideias sejam possíveis de saírem do papel e que ela de fato melhore a vida das pessoas. Então, de tudo que eu vi, obviamente que eu acho que você tem que ter sim um pensamento liberal, você tem que integrar o Brasil no mundo. O Brasil fala em integrar no mundo, ele não é integrado nem com ele mesmo. Assim, se brincar, você produz uma coisa em qualquer lugar do Estado, trazer para outra. O Brasil é todo complexo. Se olhar tudo, assim, a questão fiscal, tributária, é uma grande colcha de retalhos que você foi vendo que ela foi defendendo os interesses de grupos ao longo dos anos. Então, você tem que reorganizar, tem um monte de microajustes que tem que fazer para tudo começar a funcionar um pouco melhor. Mas, voltando à questão política, o sistema está errado. O grupo que está lá não está pensando no interesse de todo mundo. Então, a gente precisa ter gente na política que, de fato, queira melhorar a vida das pessoas. E quando você fala em ideias e tal, eu sei que você procura evitar essa coisa de direita, esquerda e etc. Mas como é que você se posiciona do ponto de vista ideológico? Você... Acho que nem de direita nem de esquerda, eu sou de bom senso. Né? Mas essa ideologia não existe. Pelo menos está faltando. Eu não consigo... de novo, então deixa eu voltar ao que eu tinha falado eu acho que tem a ver com o que você está perguntando aqui. A minha conclusão dessas andanças é que não adianta você só ter uma economia liberal, que eu acho que ela tem que ter. Se você não tiver um olhar afetivo em relação ao Brasil, de verdade, pode ter economia liberal que você quiser, que não vai pegar a Dona Maria em Inajá, no interior de Pernambuco. Então, olhar afetivo é programa social? Muitos. O Brasil é muito desigual e você pode crescer quanto você quiser na economia, que se esse dinheiro não for investido em educação para valer, em saúde para valer, em inclusão para valer, não vai dar certo. Podia ser candidato, né? Cara, eu fui a Sobral semana passada, que eu fui gravar e resolvi ficar lá para... Sobral, Ceará. Ceará. Para entender, o Sobral está investindo em educação há 20 anos. E faz um bom papel, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Você conversa com a professora, você conversa com a gestora da escola, elas estão ali de verdade, elas se sentem valorizadas, elas sabem que o papel dela é importante. A criança que não vai na aula, a escola liga, não vai na aula 2 dias, o monitor vai lá ver o que aconteceu. Então, você evita evasão escolar, você alfabetiza na idade certa, você valoriza o professor, você valoriza a gestão. Hoje em dia, no Brasil, 90% das diretoras são indicação política. Como é que você vai ter indicação política diretor de escola? Então, assim, não dá para a gente, se não levar a educação a sério, não tem solução. Ou a gente forma uma nova geração com valores corretos, com ética correta, bem formada, ou não vai ter jeito. Então, voltando à sua pergunta que você me fez, eu acho que sim, a gente tem que ter um Brasil aberto para o mundo, com relações unilaterais, não precisa ser bilaterais, a gente precisa estar no mundo, de fato. Tá? O Estado tem que ser... você olha o que aconteceu na minha geração, hoje um moleque de 22 anos com uma ideia boa e com uma capacidade de gestão, ele consegue seed money, angels investment, ou seja, o mercado está tão moderno que aos 22 anos você pode escolher como é que vai ser a sua vida. Se você quer ser advogado, você vai ser advogado. Se você quer ser médico, você vai ser médico. Se você quiser ir para empreender, você vai empreender. Ficou muito moderno. Se olha para o Estado, ele continua grande, pesado, velho, ineficiente, corrupto. Então, esse Estado tem que ser reinventado. Então, o Estado tem que ser menor, ele tem que cuidar das coisas importantes, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser afetivo. E outra coisa é tecnologia também, mas a gente pode falar isso depois se você quiser.
Deixa eu te perguntar uma coisa, que há, no fundo, um debate sobre isso. O que é mais grave no Brasil hoje? A corrupção ou a desigualdade? Acho que uma é consequência da outra, né? Acho que a corrupção endêmica fez com que as pessoas não prestassem atenção à política que de fato é feita para... Mas você tem desigualdade sem corrupção? Se tentar no estancar... estágio que o Brasil está hoje, de desenvolvimento, a gente é um país crescente, a gente é um país que tem indústria, a gente é um país que produz, a gente é um país que tem... É um país, a gente não está perdido no mapa mundo, a gente existe. Então, se a corrupção não tivesse a proporção que ela tem hoje, ia sobrar muito mais dinheiro para a gente poder investir em áreas que de fato precisam, e a desigualdade seria menor. Então, eu acho que se você for eficiente, você consegue fazer sobrar dinheiro para investir nas prioridades que tem que ter. Entendi. O Tony Trindade... Eu vou fazer a pergunta dele. Vai. O Brasil, na sua opinião, está mais para lata velha ou para loucura, loucura, loucura? Tem um quadro que eu gosto mais, chama Um por Todos e Todos por Um. Acho que a gente tinha que aplicar isso agora sim. O que você acha dessa pergunta? Eu achei que não tem resposta. Então eu falei de um outro quadro do programa que chama Um por Todos e Todos por Um, que eu gosto muito. Todos por um, todos por um. Segurança pública, você fala muito, você está associado a gente, a Ilana, inclusive. Ilona, que tem muito conhecimento sobre isso, e tem alguns candidatos que estão batendo muito nessa tecla de segurança pública, por razões necessário, óbvias. Né? E sabe que esse é um terreno com abordagens diametralmente opostas, né? Que vai de um extremo ao outro. O que é que você, em termos de segurança pública, gostaria de estimular? Eu acho que não tem resposta simplista, e se você ficar falando frases de efeito fácil aqui só para as pessoas baterem palma, é bobagem. Qual seria uma frase para bater em palma? Bandido bom é bandido morto, essas coisas. Não é isso. Esse não é o caminho para resolver a segurança pública no Brasil. É muito sério, que todo mundo sente na pele, e eu acho que alguns anos atrás era um problema exclusivo dos grandes centros. Hoje em dia você vai nas cidades menores, você vai para qualquer cidade média, tá tudo ruim. Entendeu? Então, a discussão é bem complexa. Tá? Eu acho que, primeiro, começa pela absoluta falta de oportunidade. Eu ando muito em favela, ando muito em comunidade, eu conheço o que eu estou falando. Você tem segurança? Eu não. Meus filhos e minha mulher têm, eu ando sozinho. Ah, é? Sempre andei. Digo, não profissionalmente, quando você vai visitar uma favela, mas na vida cotidiana. Ando sozinho. Minha mulher e meus filhos têm, eu não tenho. Por quê? Por quê? Você se acha invencível? Não, muito pelo contrário, porque minha mulher é uma mulher sozinha andando, uma mulher que está na televisão há 30 anos e tem todo tipo de maluco solto em tudo quanto é lugar. E meus filhos são meus filhos que eles não têm culpa de ser filho meu e da Angélica, então cabe a mim cuidar deles. Agora eu ando numa boa e vou em qualquer lugar. Nunca teve... Não, eu vou na boa. Mas desculpa, te voltando à sua pergunta, quer dizer, quando você entra nas comunidades hoje e você vê um moleque de 15 anos com a pistola na mão, um grupinho de 10, entendeu? Aquilo ali não é que o menino nasceu bandido, é que aquilo é absoluta falta de oportunidade. A escola não foi suficiente, esse moleque não viu como ter caminho e ele acaba sendo o caminho mais fácil, ou seja, o Estado está fora das comunidades. Inclusive, eu acho assim, você incluir as comunidades no pensamento do Brasil é muito importante, porque hoje você vai na federação, nos estados, nos municípios e não vai nas comunidades. As comunidades, o dinheiro tem que chegar lá. Hoje você tem 8 milhões de microempreendedores nas comunidades, à sua sorte, ou seja, sem microcrédito, sem apoio, sem nada. Então, voltando à sua pergunta de segurança pública, ela é complexa. A gente tem um sistema prisional muito ineficiente, que não recupera. A gente tem muita falta de oportunidade para uma geração nova que está chegando. A gente está exterminando uma geração no Brasil, hoje em dia, que é um problema muito sério. Então, eu acho que não tem resposta fácil, mas sim, tem que participar, tem que ajudar. Eu tive assim, pega o Exército Brasileiro, por exemplo, que eu tenho muito respeito. Sabe, acho que o general Vilas Boas, por exemplo, que hoje é o comandante do Exército, é uma das cabeças mais democráticas do Brasil. Tive boas conversas com ele. O Exército Brasileiro não é corrupto. Tá? Por quê? Porque ele é bem formado.
entendeu? A autoridade, a hierarquia está na formação, no primeiro dia que o cadete entra lá. Então, assim, precisamos fazer isso nas polícias, precisamos formar bons policiais, precisamos formar uma tropa nova, precisamos ressignificar a polícia. Eu acho que são várias frentes que tem que atuar para tentar melhorar a segurança pública no Brasil. Investigação, não? As pessoas não falam Inteligência. Muito inteligência. Mas aí eu chego no outro assunto que a gente ia falar. Eu acho que o que eu vi de legal nessas andanças desses últimos meses, e eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção, o que eles chamam de GovTech hoje, que são as tecnologias de governo, vamos dizer assim, nem sempre desenvolvidas pelo Estado, mas muitas vezes pela iniciativa privada, podem escalar, podem catapultar excelentes ideias para fazer as coisas funcionarem melhor, como, por exemplo, em segurança. Sabe, você pega empresas como a Mark 43, que é uma empresa americana, que hoje a polícia americana usa, cara, ela mudou o jeito das pessoas falarem sobre a criminalidade na cidade. Então, no Brasil, se você usar inteligência para que a polícia não fique solta, no sentido de não ter informação, já muda muita coisa, mas precisa de vontade política, porque não é tão caro. Claro. E isso vale, sim, para saúde, André. Obrigado. Cara, saúde é uma loucura. Saúde, a gente tem um sistema montado, entendeu? Você tem... o SUS tem um sistema muito capilarizado no Brasil, mas que não se fala. Outro dia eu fui gravar num hospital referência onde é? Em Curitiba, que 80% é SUS, de oncologia. Aí eu fui conversar com os médicos e tal. Falei, como é que chega aqui? Quantas pessoas chegam aqui por dia? 1.200 pessoas. Falei, legal. Quem manda? O posto de saúde. O posto de saúde vai lá, ela faz a fila, ela fica lá, faz o exame, descobre que ela está com possivelmente um câncer em algum lugar, vai para o hospital. Falei, com que informação ela chega nesse hospital? Com nenhuma. Zero, de novo. Tudo que ela fez antes, zera e começa tudo de novo. É uma loucura. Então, não faz o menor sentido, eu acho que se você tiver vontade política e se organizar, de não montar um sistema que funcione. De tecnologia, que tem um monte no mundo hoje, e com inteligência artificial cada vez mais, vai ser mais eficiente a questão da saúde. Então, tem que se olhar essas coisas. Luciano, nosso tempo está acabando. Tem mais uma pergunta aqui na plateia, Pedro Vieira, que eu queria fazer. Ele disse que Lula disse recentemente que adoraria enfrentar um candidato com a marca da Globo na testa. Que outro candidato pode entrar no seu lugar com essa mesma marca? Existe algum? Cara, eu acho que não, e eu vou ser muito franco na resposta. Não vou responder ao Lula, porque não acho que a gente tem que entrar nessa história. Mas eu estou na Globo há 18 anos. Eu conheço profundamente como é que funciona a empresa. Eu tenho absoluta certeza, se eu tivesse optado por ser candidato, a Globo seria muito mais rigorosa comigo do que seriam com os outros. Então, eu acho que essa discussão é o lugar onde eu trabalho, assim, não é um lugar onde mandam em mim, muito pelo contrário, eu tenho total liberdade ali de trocar ideia. Inclusive, esse assunto que eu optei por não ser candidato, foi discutido do jeito mais maduro, aberto e democrático que eu tive nos últimos tempos. Então, não acho que tem essa questão. Luciano, obrigadíssimo pela tua presença. André. Obrigado a todos aí, viu? Obrigado.